Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries e hoje, finalmente, para a alegria do Dream Warriors, eu vou gravar um vídeo sobre Riverdale. Eu fiz um resumo geral sobre cada episódio dessa primeira parte da terceira temporada, agora que a série entrou em hiato, e aviso logo que terá spoilers, então fica ligado. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos começar. A temporada começa no verão, nos meses de junho, julho e agosto, antes do início do segundo ano do ensino médio. Archie está no tribunal sendo acusado de assassinar o Cassie Bullock, quando na verdade quem matou ele foi o Andre, que é o motorista e capanga do Hiram. O júri então tem alguns dias para fazer a deliberação e eles vão retornar ao julgamento na terça-feira, um dia após o dia do trabalho. Queria só mostrar essa cena mesmo como um prazer pessoal. Tá, mas voltando para o episódio. O grupo então se reúne no Pops e nós somos introduzidos rapidamente ao jogo Grifos e Gárgulas, que Dilton e Bay estão jogando. Mais tarde isso será o foco da temporada, então guarda essa informação. Mais para frente nós temos alguns acontecimentos, como Archie entrando para os serpentes, Alice quer levar Betty para a fazenda que Polly se abrigou, um pequeno embate entre os serpentes e os canibais, e o grupo aproveitando o final de semana. Mas o foco da temporada volta quando Dilton visita Jughead em sua casa, falando sobre o jogo Grifos e Gárgulas. Mas Jug precisa ir para o julgamento do Archie, que acaba provando sua imbecilidade e aceitando um acordo, se declarando o assassino e sendo preso por isso. No fim do episódio, Jughead vai atrás de Dilton para conversar sobre o jogo, sendo levado por um mapa até a Floresta Fox, e lá ele encontra Dilton e Ben em uma situação um tanto quanto macabra, com símbolos talhados em suas costas. Para concluir todo esse clima sombrio, Betty vê Polly e sua mãe junto com o pessoal da fazenda em uma espécie de ritual com os gêmeos em seu jardim, e Betty entra em convulsão. Esse episódio possui alguns pontos chaves muito importantes. O que Betty viu não passou de uma alucinação. Os gêmeos estão bem. O Dilton infelizmente acabou morrendo naquele ritual onde Jughead o encontrou junto com Ben na floresta e a autópsia confirmou que foi por envenenamento de cianeto. Nós acabamos conhecendo Evelyn Evernever, que é a filha do Edgar, que é o líder da fazenda. Ethel conta que Dilton Doyle tinha um bunker secreto na floresta onde eles se encontravam para jogar, e ela acaba entrando em convulsão. Betty e Jughead vão averiguar o local e acabam encontrando uma figura demoníaca na floresta e um escoteiro até então desaparecido. Quanto ao Archie na prisão, ele acaba fazendo novos amigos e acaba sendo promovido também. Já no fim do episódio temos a certeza final de que esse jogo é muito mais perigoso e antigo do que parece. Descobrimos que os pais já jogaram esse jogo no passado e na cena final, Ben tira sua própria vida em nome do jogo e em nome do seu rei Gárgula. Verônica decide abrir o inferninho no subterrâneo do Pops e faz uma super inauguração. Mas antes disso, Penny, que agora está com os canibais, oferece uma proteção para o local. Mas ela arma contra Verônica e manda caixas e mais caixas de Jingle Jingle para o inferninho. E logo após isso, o xerife Mineta chega para uma inspeção. Coincidência, não? Mas em Riverdale nada é coincidência. Tudo isso foi armado por Hiram Lodge. Mas claro que Verônica não ia ficar por baixo. Ela, juntamente com Cheryl e Tony, descobrem um laboratório de fabricação de Jingle Jingle no lado sul, e Vi usa isso para encurralar o seu pai. Sobre a promoção que eu comentei no episódio passado que o Archie ganhou, é para ser um lutador do The Pit, que é tipo um clube secreto de apostas que o diretor coloca os detentos para brigarem até os seus limites. Quanto ao jogo, Jughead se encontra com Ethel no bunker e começa a jogar. Ele lança sua sorte e precisa beber o líquido de um dos cálices para ganhar o manual do jogo, porém uma das taças está com veneno e a outra não. Jughead acaba levando a melhor enquanto Ethel bebe a taça envenenada e é levada para o hospital. Ao descobrir que os filhos estão envolvidos com grifos e gárgulas, FP e Alice queimam a única cópia da escritura do jogo. Bom, mas isso é o que eles pensavam, porque no dia seguinte uma cópia da escritura foi deixada em cada armário da escola Riverdale High, e o verdadeiro jogo só estava começando. baseado no filme The Breakfast Club, é um episódio de flashback do tempo em que os pais eram adolescentes e estudavam no Riverdale High. Ele é narrado por Alice, enquanto conta a Betty como eles começaram a jogar o Grifos e Gárgulas. Mas antes de começar o episódio, só quero glorificar a atuação de Lily Reinhardt nesse episódio. Simplesmente ela está impecável interpretando a Alice no passado, mas voltando ao episódio. Alice Smith, mãe da Betty, a garota má do outro lado dos trilhos, com cabelo invejável e com um grande problema. F.P. Jones, o pai do Jughead, o galinha, o popular da escola,
escola, Hermione Gomes, mãe da Verônica, a católica rebelde, Fred Andrews, pai do Archie, o artista atleta, Penelope Blossom, mãe da Cheryl, a CDF, e Sierra Samuels, a mãe da Josie, a politizada. Pessoas muito diferentes, mas todos ali unidos por um mesmo motivo, a detenção. E qual o motivo disso? Os meninos estavam correndo pelados pela escola e as meninas estavam brigando no banheiro feminino. E foi naquela sala que uma grande amizade começou. Lá eles compartilharam segredos e se tornaram íntimos. É quando a Hermione arromba a gaveta da sala da professora para pegar o seu joguinho de volta que os 6 amigos descobrem o Grifos e Gárgulas, que acaba se tornando uma obsessão entre eles, entrando na escola à meia-noite escondidos para jogar, fundando assim o Clube da Meia-Noite. Eles incrementaram o jogo, transformando o tabuleiro em vida real, mas eles não eram os únicos ali jogando. Todos os jogadores foram convocados à meia-noite na escola para uma missão, como uma noite de elevação no jogo. Hiram levou o pó mágico, que é como uma droga, para transformar a noite em uma festa. Todos ficaram insanos na onda do pó mágico e no jogo em si. Bom, todos menos a Alice, que ela não havia tomado a droga uma vez que estava grávida. Ela foi até o banheiro por causa do enjoo e avistou 2 cálices na pia, e decidiu chamar os outros para verem também. Enquanto estava indo, Alice vê o Rei Gárgula no corredor, mas ela foge, e se depara com o diretor Featherhead entrando na escola. Então ela decide sair. No dia seguinte, o pai do Fred havia falecido, o diretor Featherhead estava desaparecido e os rumores se espalhando pela escola, e eles juraram nunca mais falar da noite passada. Porém, na semana seguinte, o diretor Featherhead foi encontrado morto dentro da despensa da escola, morto por envenenamento por cianeto. Mas quem havia o matado? O assassino estava ali, todos estavam se acusando. E outra pergunta, quem havia montado a missão? Quem armou a festa de elevação? É nesse momento que eles decidem acabar com o jogo de vez. Os dados deixados em uma caixa de outro jogo, os cálices guardados dentro de outros copos em uma caixa de troféus, o manual da biblioteca foi jogado no rio Sweetwater e Alice queimaria a cópia que eles estavam usando. E o juramento de nunca mais reviver aquela noite foi selado, e todos seguiram seus caminhos, e com o fardo da culpa, viraram outras pessoas. Fred abandonou a vida de artista e começou a quebrar rochas na empresa do seu pai. A garota católica se rebelou contra sua mãe e começou um relacionamento com Hiram. FP entrou para a gangue e a motoqueira trocou o couro por uma grande mentira, iniciando um namoro com Hal Cooper. Jughead começa a se viciar com o jogo. Ele acredita que o jogo possui alguma ligação com a realidade. Verônica acaba descobrindo sobre o The Pit, o clube secreto de luta, e tem um plano para ajudar Archie a fugir da prisão. Archie então é convidado pelo diretor Norton para o último jantar, pois ele estava marcado para morrer. É nesse momento que ele descobre que toda sua prisão foi armada por Hiram. Hiram pagou aos amigos de Bullock para dar um depoimento falso e incriminar o Archie. E é nessa cena que o diretor Norton começou a dizer coisas muito estranhas sobre estar sendo observado e começamos a achar que o diretor também está jogando Grifos e Gárgulas. Antes da luta do Archie começar, Joaquim o esfaqueia, deixando ele em desvantagem para lutar, e acaba fugindo. É quando o jogo então começa, paralelamente à fuga do Archie. A missão do jogo é salvar o Paladino Vermelho das garras do Imperador Louco, e a fuga consiste em salvar o Archie das mãos do diretor. Histórias bem parecidas. O plano dá certo, narrado paralelamente pelo jogo. É como se a missão fosse um roteiro fictício do que está acontecendo na realidade. O Archie então foge, e em um dado momento da fuga temos essa seguinte cena. Where is the Red Paladin? É quando concluímos que o diretor Norton estava realmente jogando Grifos e Gárgulas, e sua missão era matar o Paladino Vermelho. Mas como o Archie conseguiu escapar, o diretor não completou a sua missão, então ele deveria morrer. Archie ficou refugiado no bunker. Jughead avistou o Rei Gárgula na floresta junto com os seus discípulos, uma espécie de gangue de gárgulas, junto com Joaquim, que agora faz parte dessa gangue. Jug e Betty acham que o diretor poderia ser o Rei Gárgula, mas isso não tem como ser, porque ao mesmo tempo que estava ocorrendo o culto na floresta, o diretor estava sendo morto em sua sala. Betty então convoca o Clube da Meia-Noite para buscar respostas e descobre sobre a morte de Derry Doyle no passado, que não havia sido por asfixia de monóxido de carbono, e sim por envenenamento, provando que havia acontecido muito mais naquela época do que Alice havia contado. Verônica descobre sobre os planos de Hiram para a prisão do Archie e encontra provas que inocentam ele, tornando-o um homem
homem livre, e Hiram se livra das únicas pessoas envolvidas nessa parte do plano que poderiam incriminá-lo. Mas Art então decide sair de Riverdale. Por mais que agora ele fosse livre, Hiram nunca iria parar até conseguir matá-lo. No fim do episódio, por causa de uma visitinha inusitada na noite passada, Alice decide trancar Betty nas Irmãs da Serena Misericórdia para protegê-la. Mas mal sabia ela que havia trancado Betty no próprio covil do Rei Gárgula. Art e Jughead então partem de Riverdale e se abrigam em uma fazenda em outra cidade, onde duas meninas os dão abrigo. Mas era estranho apenas duas meninas estarem morando ali sozinhas naquela fazenda. Elas disseram que o pai e o irmão haviam ido trabalhar na construção de uma prisão. Uma prisão, guardem essa informação. A cidade estava deserta. Tinha apenas mulheres na cidade, crianças jogando grifos e gárgulas, se drogando, símbolos pelos muros, parecia uma cidade fantasma. E tudo isso aconteceu na mesma época que o pão mágico chegou à cidade. Lembra do pão mágico? A droga que as meninas estavam usando enquanto jogavam? A mesma droga que o Hiram levou na noite de elevação? Mais uma vez, guardem essa informação. No fim, Jughead descobre que as meninas que os abrigaram na fazenda trabalham para o Homem de Preto, que é ninguém mais ninguém menos do que Hiram Lodge, e que a prisão que estava sendo construída era na verdade um laboratório para a fabricação do pau mágico. Por isso não havia homens na cidade. Todos estavam nas mãos do Hiram. E é por esse motivo, para terem o seu pai e o irmão de volta, que as meninas que abrigaram Art e Jug os entregam para Hiram. E mais uma vez o Art fica entre a vida e a morte, mas consegue fugir. Basicamente a temporada para Art se resume a essa frase. Ele fica entre a vida e a morte e consegue fugir. Já em Riverdale, Verônica consegue ganhar uma noite de apostas no seu inferninho com a ajuda de seu pai. Mas o Pop pede para que Verônica não se torne como ele. Ela até tenta defender o seu pai, por causa da ajudinha que recebeu, mas desiste logo de vez quando o Pop diz que o corpo do xerife Mineta foi encontrado no pântano, decapitado e com as mãos decepadas. Assustada com toda a situação, Verônica decide sair de sua casa e vai morar no inferninho. Enquanto isso, nas Irmãs da Serena Misericórdia, Betty descobre que todos os pacientes do sanatório estão jogando grifos e gárgulas, inclusive sua amiguinha de quarto, a Ethel, e as irmãs estão dando pão mágico como doce para elas, como recompensa para o bom comportamento. Já para as meninas que não se comportam bem, elas possuem um encontrinho exclusivo com o Rei Gárgula em sua sala especial. Em um dia, Betty avista Hiram conversando com a irmã Woodhouse ao mesmo tempo que Claudius Blossom chega no local. Mas qual seria a ligação entre eles? Que negócios eles estavam tratando? E é no fim do episódio que tudo então se esclarece. Betty vê a sua ficha médica e descobre que Hiram está usando os pacientes das irmãs como cobaias para testar sua nova droga fabricada, o pó mágico. Agora com as provas, Betty tenta fugir daquele lugar, mas acaba sendo capturada e levada até o Rei Gárgula. O episódio começa com todas as Vixens entrando em convulsão. Mais tarde, Verônica e Cheryl confrontam os pais sobre o paradeiro das Vixens, mas Penelope Blossom finge ter uma convulsão e a discussão acaba. Tudo isso não passou de um pretexto para fechamento da escola Riverdale High. Jughead e Art, ao fugirem da fazenda, vão se abrigar com Gladys Jones, que é a mãe do Jughead. Nas Irmãs da Serena Misericórdia, Betty engana Ethel e a prende dentro da sala do Rei Gárgula, que fica decepcionada ao saber que o rei não passa de uma estátua, que tudo aquilo que ela via era apenas alucinação por causa do doce. Agora a missão de Ethel e Betty é libertar os pacientes, mas antes elas prendem a irmã Woodhouse e ela confessa tudo sobre a criação do jogo e as doações de Hiram Lodge. A irmã Woodhouse diz que o jogo nasceu da loucura, que elas viram nisso uma forma de conseguir prender os pacientes em um mundo paralelo e ajudar no tratamento. O fato interessante a se falar sobre isso é que Penelope Blossom morava na Serena Misericórdia antes de ser adotada, então possivelmente quem trouxe o jogo à tona foi ela, uma vez que está envolvida nos planos do Hiram. Bom, Ethel e Betty precisam convencer os pacientes a saírem daquele lugar. Mas como fazer isso? Transformando o jogo que aprisiona em um jogo que liberta. Betty e Ethel fingem que o rei está morto, que a rainha Grifo o matou e veio salvar os seus jogadores, libertando todos os enfermos da Serena Misericórdia. Voltando ao núcleo Art e Jughead, Penny vai atrás do Art amando de Hiram, mas acaba na pior, se encontrando com Gladys, que não está nada feliz por ela ter machucado seu filho. Hiram nunca vai parar, por isso Art decide partir de novo e deixar tudo para trás, inclusive o seu cabelo vermelho.
enquanto Jughead volta para Riverdale junto com FP. Agora chegamos no momento de esclarecimento de tudo, o final do episódio e o que o Hiram está armando. Ele conseguiu o controle total de Riverdale, eliminou a polícia e está com o apoio da prefeitura da cidade, que é coordenada por a sua esposa Hermione. Ele deixou a cidade em quarentena por causa de uma epidemia que ele mesmo criou, que seriam as convulsões. Agora ele pode fabricar suas drogas livremente, além de permitir outros projetos na cidade, como uma casa de prostituição chefiada por Penelope Blossom, que parece estar envolvida nos planos dos Lodge desde o começo. E no fim do episódio, Hiram está em um telefonema com o governador e ele diz que espera que o rei tenha piedade deles e sauda o Rei Gárgula. Mas então quer dizer que o Hiram não é o Rei Gárgula? E se aquilo fosse apenas uma fantasia? E o final do episódio foi assim, nos deixando cheio de dúvidas, cheio de perguntas e nos deixando sedento pela volta de mais episódios. Mas o que vai acontecer com Riverdale? Para onde que o Art vai? E quem é o Rei Gárgula? Afinal, o que é a Fazenda? Para onde vão todas aquelas meninas libertas da Serena Misericórdia? E como será que as convulsões são espalhadas? Qual é a relação da água com as convulsões? E por que apenas as mulheres que têm convulsões? Bom, deixem nos comentários se vocês querem um vídeo em que eu comente somente sobre essas teorias, sobre as especulações para a volta de Riverdale, que ocorre a partir do dia 16 de janeiro de 2019. Dê um like nesse vídeo, que ele foi muito trabalhoso de fazer. Se inscreva no canal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espalha para todos os seus amigos Riverdalians e até a próxima.